Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis do canal Café e Dividendos. Hoje eu vou estar trazendo aqui 4 fundos imobiliários para se investir e nunca mais vender. É isso mesmo que vocês ouviram. Então fiquem até o final do vídeo para vocês descobrirem quais são esses fundos imobiliários. Mas antes, um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom, eu estou aqui no site do Investidor 10, que é onde eu faço todos os meus estudos e análises sobre ativos financeiros. Mas antes eu gostaria de pedir, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, ativa o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade no canal Café e Dividendos cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a inscrição de vocês, hein, pessoal? Bom, vamos lá. Quando eu invisto num fundo imobiliário, quando eu penso em investir em fundo imobiliário, eu estou pensando naquela renda que ele vai me trazer todos os meses. Porque, para quem não sabe, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros. Então, ele não tem muito uma valorização ali por cota, ele não vai se valorizar muito ao longo dos meses. Porém, ele vai distribuir dividendos brutos, dividendos aí isentos de imposto de renda, dividendos grandes todos os meses, seja com os imóveis que ele já tem, né, com os inquilinos que eles já possuem, ou quando eles fazem uma venda dos seus imóveis. Então, o objetivo deles é distribuir bastante lucro todos os meses. Então, vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu vou passar para vocês é o KNSC 11. Fundo imobiliário aí da Quineia, um fundo imobiliário de papel, que ele investe em certificados e recebíveis imobiliários, né, os CRIs, e em cotas de outros fundos imobiliários também. Eu fiz um vídeo aqui no canal comparando o KNSC 11 com o MXRF 11, e onde eu abri o relatório gerencial dele, fiz todas as análises certinhas, e eu optei, né, vendo lá que eles possuem no momento uma melhor gestão, uma melhor distribuição de dividendos, uma melhor, eles fazem melhores contratos a longos prazos atualmente. Então, para mim, o KNSC 11 está mais atrativo que o MXRF 11 no momento. Então, vamos lá, a cotação dele está em 8,62, dividend yield nos últimos 12 meses de 12,41%, um PVP de 0,99, então ele está 1% descontado. Porque, para quem não sabe, o PVP, quando ele está 1, ele está sendo cotado a seu preço justo. Quando ele está acima de 1, quer dizer que ele está acima do seu preço justo, então ele está caro. Abaixo de 1, ele está cotando a menos que o seu preço justo, então ele está descontado 1%. Uma liquidez diária de 4,78 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 6,42%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no KNSC 11, hoje teria R$ 1.506,99. Então, descendo aqui, ó, fundo imobiliário de papel, como eu falei, do título e valores mobiliários, número de cotistas de 197.402, número de cotas emitidas 202.202.374 cotas emitidas, um valor patrimonial de 1,76 bilhão, é bastante, né? Descendo aqui, ó, uma comparação dele com outros índices, como por exemplo o IFIX, o CDI e o IPCA, para vocês verem, ó, ele ganhou de todos, ele está ali, ó, 27,51%, que é muito bom. Aí descendo mais aqui, ó, ele distribuiu no último mês, então ele está distribuindo por mês 1,16%, ele está distribuindo mais de 1% por mês de rendimento, ó. Nos últimos 12 meses, como eu falei, 12,41%. Aqui o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 14,11%, e o atual já está em 12,41%. Aqui o KNCC 11 distribuiu 1,07 nos últimos 12 meses. Aqui, ó, pagamentos constantes todos os meses, e ele tem ali, ó, uma constância entre 0,8 e 10 centavos todos os meses. Isso é bom. Então, a fórmula do Magic Number dos fundos imobiliários, que vocês gostam de ver bastante, né, pessoal? Aqui, ó, R$ 8,62 a sua cotação, distribuiu 0,10 por cota. Vocês teriam que ter ali aproximadamente 86 cotas para gerar o efeito bola de neve. Com essas 86 cotas, vocês já receberiam 8,62 e poderiam comprar uma nova cota. Então, ó, 86 vezes 8,62, vocês teriam que ter ali aproximadamente R$ 701,32 investidos no KNSC 11. Aí, descendo mais aqui embaixo, ó, ele recebeu nota 5 estrelas dos investidores aqui do Investidor 10. E aqui estão os relatórios gerenciais. Como eu falei, tem outro vídeo onde eu abri o relatório gerencial comparando com o MXRF11. Vale a pena olhar esse vídeo que está muito legal. E aqui, ó, uma informação sobre o valor patrimonial. Como eu falei, 202,20 milhões de número de cotas, 0,99 seu PVP e o valor patrimonial de 1,76 bilhão. E aqui estão outras notícias que vale a pena ler as notícias para ficar por dentro do que acontece com os fundos imobiliários. É importante ler as notícias também. O segundo fundo imobiliário que eu quero passar para vocês é o TRXF11, fundo imobiliário de tijolo agora, um fundo imobiliário que ele investe em imóveis com vocação para uso logístico, varejo, industrial e corporativo. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo híbrido. Beleza, pessoal? Então, ó, cotação dele R$ 102,47,
distribuiu o dividend yield nos últimos 12 meses de 12,48%, um PVP de 1,01. Porém, para analisar o PVP de um fundo imobiliário de tijolo é diferente do fundo imobiliário de papel. Porque eu vou explicar para vocês. Num fundo imobiliário de tijolo, você tem uma pessoa que é o auditor independente, que ele vai lá e vai analisar todos os imóveis que esse fundo imobiliário de tijolo tem, o bairro, a localização, como está a economia no Brasil hoje. Aí ele vai lá, vai fazer as suas análises, vai falar assim, esse imóvel vale X, esse aqui X, 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 e ele assina esse documento. Porém, esse documento pode ter sido assinado há um ano atrás, 6 meses atrás, 3 meses atrás. Então, esses imóveis ele podem já ter se valorizado ou desvalorizado. Então, o PVP de tijolo ele pode estar ali a 1,03, a 0,97. Então, você nunca consegue ter uma base certinha sobre o PVP. Você consegue ter uma noção, mas por isso que é importante ler os relatórios gerenciais para entender, porque lá tem tudo o gestor falando certinho o que vem acontecendo e o que acontece no fundo imobiliário de tijolo. Então, aqui ele está com 1,01, uma liquidez diária de 7,30 milhões, uma variação dos últimos 12 meses de 4,80%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no TRXF11, hoje teria R$ 1.447,32. Aí que, como eu falei, o fundo de tijolo do segmento híbrido, ele tem 184.013 cotistas, com 20.035.552 cotas emitidas e um valor patrimonial de 2,03 bilhões. Aí o que é uma coisa importante estudar e ver também sobre os fundos imobiliários de tijolo é a sua vacância, porque a vacância mostra o quanto seus imóveis estão vagos. Aqui ele está com uma vacância de 0,22% dos seus imóveis. Isso é muito bom, porque a maioria, né, quase todos os seus imóveis estão com inquilinos. Isso traz uma renda para o fundo imobiliário, que com essa renda ele distribui rendimento aos seus cotistas. Então, é muito importante ver a vacância dos fundos imobiliários de tijolo. Descendo mais aqui, ó, a comparação com IFIX, CDI, IPCA, ele perdeu por pouco aqui só para o CDI, como vocês conseguem ver. Aí descendo aqui, ó, ele distribuiu 0,91 por mês. Então, ele está ali, como eu falei, com um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,48%. Fundo imobiliário de tijolo, isso é muito bom. A dividend yield médio nos últimos 5 anos de 11,69%, dividend yield atual de 12,48%. Ele distribuiu R$ 12,79 nos últimos 12 meses. Aqui foi quando ele fez uma venda de um imóvel, né? Então, ele, com essa venda, como eu falei, ele tem que distribuir no mínimo 95% dos seus lucros, então ele distribuiu bastante dividendo por cota aos seus cotistas. Aqui, como vocês podem ver, paga todos os meses e os valores, né? Ele paga constante 0,93. Quando ele faz alguma venda, alguma outra coisa dentro do seu fundo, peraí pessoal, deixa eu só ganhar mais dividendos aqui. Ele distribui bastante dividendos aos seus cotistas. Aí descendo aqui, ó. Perdão, pessoal. A fórmula do Magic Number do TRXF11. Aqui, ó, R$ 102,47, né? Ele distribuiu 0,93 por cota, então vocês teriam que ter ali aproximadamente 110 cotas para gerar esse efeito bola de neve. Com essas 110 cotas, vocês receberiam R$ 102,47 e conseguiriam comprar uma nova cota. Então, 110 vezes 102,47, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 11.271,70 investidos no TRXF11. Então aqui, ó, o TRXF11 recebeu nota 5 estrelas também aqui nos investidores. Então aqui os imóveis, ó, ele tem 26 imóveis ali em São Paulo, 6 em Goiás, 5 em Pernambuco, 4 na Bahia, 4 no Rio de Janeiro, 3 no Paraná, 3 na Paraíba, 2 em Sergipe, 1 em Maranhão, 1 no Ceará, 1 em Santa Catarina, 1 em Minas e 1 em Piauí. Isso é uma diversificação de portfólio de carteira muito boa, porque vamos supor, acontece alguma coisa, vamos supor, nesses 4 imóveis ficou sem inquilino. Ele tem, olha o tanto de outros que ele tem para suportar até ele encontrar novos inquilinos para esses outros imóveis. É uma diversificação de carteira muito boa. Olha lá, ó, o Extra na Praia Grande, Loja Açaí em Recife, o Extra Rio das Ostras, Loja Açaí em Teresina e por aí vai, vários Pão de Açúcar. Então são imóveis excelentes em localizações maravilhosas para os seus clientes que vão nesses supermercados praticamente todos os dias. Então são inúmeros imóveis. Então, ó, comunicados aqui, ó, vale a pena ver e ler os relatórios gerenciais, os comunicados. Aqui a informação sobre o valor patrimonial, número de cotas 20,04 milhões, PVP de 1,01, valor patrimonial de 2,03 bilhões, como eu falei. Uma média, aqui para ter uma média e do tipo de segmento, para ter uma comparação do TRXF11
e as notícias vale a pena ver. Ah lá, TRXF11 anuncia venda de imóvel alocado ao Grupo Pão de Açúcar. Então, vale muito a pena ler as notícias também para ficar por dentro. Bom, o terceiro que eu quero passar para vocês é outro fundo imobiliário de tijolo, que é o XPML11. Lembrando que eu não faço é, recomendação nem de compra e nem de venda de ativo financeiro, hein, pessoal? Tudo que eu passo aqui para vocês são estudos, análises, não pegue isso como recomendação nem de compra nem de venda de ativo financeiro. Beleza, pessoal? Bom, continuando aqui, ó, o XPML11, ele investe principalmente na exploração de shopping centers. Porém, os shoppings hoje, eles não estão só, as pessoas não vão lá só por conta das lojas e dos quiosques que tem dentro do... Perdão novamente, pessoal. Nossa, minha garganta tá ruim hoje. Peço desculpa para vocês. Por conta das lojas e dos quiosques que tem lá no shopping. Hoje em dia, os shoppings ganham renda com estacionamento, ganham renda com academia, porque hoje é muito status das pessoas irem fazer academia dentro dos shoppings, então é outra renda. Cinema traz renda pro shopping, boliche. Então, hoje, o shopping virou um lugar onde as pessoas vão para se ter lazer, não só vendo as lojas e os quiosques, mas entre outras coisas também. Então, os shoppings, eles se tornaram ativos, né, imóveis valiosos. Então, imagina você ser sócio, né, ser cotista de grandes shoppings, ser donos aí de grandes shoppings ao redor do Brasil todo. Então, vamos lá, ó, o XPML11, ele está cotando a R$ 104,72, um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,54%, um PVP de 0,89%, uma liquidez diária de 10,87 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 1,15%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no XPML11, hoje teria R$ 1.776,72. Eu fiz uma análise detalhadinha sobre o XPML11, aqui no canal também tem um vídeo só dele, onde eu abri o relatório gerencial, mostrei certinho tudo sobre o XPML11. Vale a pena dar uma olhada também. Olha lá, o fundo de tijolo, segmento shopping varejo, como eu falei, 582.776 cotistas, 56.720.776 cotas emitidas, no valor patrimonial de 6,65 bilhões. Ele está com uma vacância de 4,20%, como eu falei lá. Então ele tem aqui, ó, uma vacância, está com 4,20% dos seus imóveis estão vagos. Eu gosto de analisar e estudar fundos imobiliários que tem até 5 ou 5,5% de vacância. Isso para mim ainda vale a pena estudar e ver como está o fundo imobiliário. Passou disso, para mim o fundo imobiliário já é ruim. Então ele está ali com uma vacância dentro do esperado. Ele está ali, ó, com uma comparação dele com o IFIX, CDI e o IPCA+. Vocês podem ver, ele está ali, ó, com 28,38%. Então, ó, descendo aqui, ele distribuiu 0,88% no último, por mês. Então, ó, o dividend yield nos últimos 12 meses está em 10,54%. Isso é muito bom, fundo imobiliário de tijolo. O dividend yield médio nos últimos 5 anos de 9,04% e o atual já está em 10,54%. Aqui ele pagou um total de 11,03% nos últimos 12 meses. Olha isso aqui. Olha a constância no valor de pagamento do XPML11. Ó, 0,92% todos os meses. Então ele paga um dividend yield, um dividendo por cota, todos os meses constante. Aqui é a fórmula do Magic Number do XPML11. 104,72, como eu falei, 0,92 distribuído por cota. Então, vocês teriam que ter ali aproximadamente 113 cotas para gerar o efeito bola de neve, que aí com essas 113 cotas vocês receberiam 104,72 e iriam lá e comprariam uma nova cota. Então, 113 vezes 104,72 teriam que ter ali aproximadamente R$ 11.833,36 investidos no XPML11. Descendo aqui, ó, mais fundo imobiliário que recebeu nota 5 estrelas. Então, ó, 11 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas, 1 em Amazonas, 1 no Rio Grande do Norte. Então é outro fundo imobiliário que tem uma diversificação de carteira de imóveis, um portfólio muito bom, que são shoppings excelentes aqui, ó, como por exemplo o Catarina Fashion Outlet, o Plaza Sul Shopping, o Santana Park Shopping, o Caxias Shopping, Shopping Bela Vista, Cidade Jardim e por aí vai. São shoppings excelentes. Então imagina você ser dono de parte desses shoppings aí. Isso aí é excelente, são shoppings sensacionais.
Então, aqui estão os comunicados, os fatos relevantes, o relatório gerencial que vale a pena abrir e estudar bastante. Aqui a informação sobre o valor patrimonial, 56,72 milhões de número de cotas, um PVP de 0,89, um valor patrimonial de 6,65 bilhões. Então aqui, ó, comparando o XPML11 na média do tipo e segmento dele, que vale a pena ver também. E aqui as últimas notícias. Aqui, ó, XP Malls compra pedaços de 3 shoppings, então ele aumentou o seu portfólio, que isso é muito bom, vai trazer mais renda para o fundo imobiliário, então isso quer dizer mais renda para os seus cotistas e são shoppings excelentes, vale a pena ver as notícias. Então, antes de eu passar o último fundo imobiliário para vocês, gostaria que vocês deixassem no comentário se vocês têm esses fundos imobiliários, se vocês não têm, se vocês gostam desses, se vocês pensam em colocar na carteira de vocês. Deixa a opinião de vocês nos comentários aí que nós vamos conversar. Não se esqueça de se inscrever no canal para que a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos cresça cada vez mais e mais. Deixe seu like, ative o sininho de notificações. O último é o HGLG11. Esse fundo imobiliário é excelente. Eu vou levar ele para minha aposentadoria com certeza, né? Porque esse e o XPML11 para mim são sensacionais. São fundos imobiliários aí muito bons que distribuem rendimentos constantes todos os meses. É uma constância absurda. Então, o HGLG11 ele se concentra em empreendimentos voltados para operações logísticas e industriais. Ele é um dos fundos imobiliários mais procurados da Bolsa. Como vocês podem ver, ele está cotando ali, ó, R$ 155,85 reais. Ele distribuiu ali nos últimos 12 meses 8,47%, um PVP de 0,96. É dificílimo ver o HGLG11 nesse valor e ele chegou a cotar R$ 150 reais nos últimos meses. Isso é absurdo de bom, porque aí eu consigo comprar mais cotas, porque para quem não sabe, quanto mais cotas você tem, mais você vai receber. Não é o seu valor, o seu patrimônio que você tem que vai distribuir os seus dividendos, é o quanto você tem de cota. Então, quanto mais descontado estiver os fundos imobiliários, mais cotas você consegue comprar. E com mais cotas, mais você recebe dividendos todos os meses. Então, a liquidez diária de 6,69 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 3,12%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no HGLG11, hoje teria R$ 3.305,41. Aqui, ó, como eu falei, um fundo imobiliário de tijolo, do segmento logístico, industrial e galpões. Número de cotistas 495.977. Cotas emitidas 33.787.564. Um valor patrimonial ali, ó, de 5,49 bilhões. Né? Aí aqui eu vou mostrar para vocês uma vacância de 6,40%. Você vai falar assim, nossa, Hugo, mas você acabou de falar no outro fundo imobiliário que você estuda de 5,5 até 6. Então, pessoal, antes, quando eu comecei a investir no HGLG11, ele estava com uma vacância muito menor. Porém, ele começou a vender os seus galpões, né? Aumentou caixa para poder fazer compra de outros galpões logísticos. Aí, com isso, ele também acabou distribuindo mais dividendos aos seus cotistas. Porém, ele ainda está vago, ele ainda não preencheu esses galpões que ele acabou vendendo. Então, ele está ali com uma vacância de 6,40%. Porém, os galpões logísticos que ele tem hoje são excelentes, são ótimos inquilinos ali ao redor de São Paulo, como por exemplo, ele tem Mercado Livre, então, que distribui vários produtos aí rápidos para os seus clientes. Então, são inquilinos bons que ele tem nos seus galpões hoje. Porém, ele está procurando já novos inquilinos para suprir esse 6,40% de vacância. Porém, mesmo com esse 6,40% de vacância, ele ainda continua distribuindo os mesmos dividendos todos os meses, porque ele tem uma gestão muito boa. É um fundo imobiliário que tem uma gestão excelente, que faz um ótimo trabalho. Então, a vacância para esse fundo imobiliário em particularidade não afeta muito os meus estudos, entenderam? Porque eu confio bastante na gestora, porque eu li bastante o seu relatório gerencial. Aí, ó, o HGLG11 em comparação com outros índices, ó, o IFIX, o CDI e o IPCA, ele acabou perdendo ali para o CDI e para o próprio índice de fundos imobiliários. Então, ó, descendo aqui, ele distribuiu 0,71% no último mês, então ele vem distribuindo ali 8,47% de dividend yield nos últimos 12 meses. O dividend yield médio nos últimos 5 anos de 9,92%, o atual já está em 8,47%.
Aí, ó, o HGLG11 pagou nos últimos 12 meses 13,20. É o que eu falo para vocês. Olha a constância disso aqui, ó. Mesmo com aquela vacância, ele distribuiu o mesmos 1,10 por cota. Isso é impressionante. Por conta dele ter vendido alguns galpões, né, alguns imóveis, e ter abaixado essa vacância, não era para ele estar distribuindo um rendimento desse. Então é absurdo a gestão que faz a gestora do HGLG11. Ó, distribui todos os meses 1,10 desde quando eu comecei a investir nesse fundo imobiliário lá em 2023, se não me engano. Aí aqui, ó, valor atual da cota em 155,85. Aí o último valor de dividendos pago por cota 1,10. Vocês teriam que ter ali aproximadamente 141 cotas para receber esses R$ 155,85 por cota e comprar uma nova cota do HGLG11. Então, ó, 141 vezes 155,85, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 21.974,85 investidos no HGL11 para gerar esse efeito bola de neve com o fundo imobiliário. Aí descendo aqui, ó, outro fundo imobiliário que recebeu nota 5 estrelas aqui no investidor. Então eu passei aqui 4 fundos imobiliários excelentes, 4 fundos imobiliários muito bons, nota 5 estrelas. Aqui, ó, 16 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco, 1 em Santa Catarina. Então, mesmo assim, com aquela vacância que ele tem um portfólio gigantesco de imóveis aí, ó. O HGLG Campo Grande, o Betinho, o Louveira, o Rio Claro, o Itupeva G100, o HGLG SJC, o Blumenau, o Touchdown, o Galpão Cone. Então, são galpões em localizações excelentes distribuídos aí nessas regiões que eu falei para vocês. Então aqui tem um relatório gerencial que vale a pena ler para vocês entenderem o que o fundo imobiliário vem fazendo, o que a gestão, né, o gestor fala sobre o fundo imobiliário. Aqui o valor patrimonial, como eu falei, de 33,79 milhões, um PVP de 0,96, um valor patrimonial de 5,49 bilhões, e aqui a média dele comparando com o tipo e segmento. Aí aqui as últimas notícias sobre o HGLG11. Olha lá, está negociando descontos encontrados com a Volkswagen e com a Ambev. Então, vale a pena ler as notícias também. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Não esqueça que o segredo do crescimento é fazer melhor investimento, hein, pessoal? Vou deixar outros vídeos aqui para se vocês quiserem estudarem e verem outras coisas também. Compartilhem o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixem um like e até a próxima. Valeu, falou, fui!